Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Salve, salve, Senhora Santana. É com esse canto que nós iniciamos esse domingo tão belo, esse domingo de Santana, 17º domingo do tempo comum. Esse 26 de julho, dia de Santa Ana e São Joaquim, os nossos avós na fé, os pais de Nossa Senhora. E com esse sentimento no coração, pela intercessão de Santana e São Joaquim, nos coloquemos na presença de Deus, iniciando mais essa semana de oração. Senhor, que todas as minhas ações e intenções sejam puramente ordenadas ao vosso maior serviço e ao vosso louvor. Então, na sua oração você se coloca na presença de Deus e pede a graça de hoje. Senhor, que meu coração abra-se para acolher o reino. Então nós queremos rezar hoje para isso, para que o nosso coração se abra para acolher o reino. Essa é a graça que durante a oração nós vamos meditar e nós vamos procurar. Abrir o coração para acolher o reino é o que nós queremos na oração de hoje. E por isso, vamos ler Mateus capítulo 13, versículo 44 a 52, que é o evangelho de hoje. O reinado de Deus se parece com um tesouro escondido num campo. Um homem o descobre, volta a escondê-lo e, todo contente, vende todas as suas posses para comprar esse campo. O reinado de Deus se parece com um comerciante em busca de pérolas finas. Ao descobrir uma de grande valor, ele vai, vende todas as suas posses e a compra. O reinado de Deus se parece com uma rede lançada ao mar, que apanha peixes de toda espécie. Quando está cheia, puxa-na para a margem, sentam-se, reúnem os bons em cestas e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim do mundo. Os anjos separarão os maus dos bons e os lançarão no forno de fogo. Aí haverá pranto e ranger de dentes. Entendeste tudo isso? Responderam que sim. E ele lhes disse: Pois bem, um letrado experiente no reinado de Deus parece-se com um dono de casa que tira de sua despensa coisas novas e velhas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje tem alguns elementos muito preciosos para a nossa meditação. O primeiro elemento que eu gostaria de trazer nessa preparação da nossa oração é o reinado de Deus. Jesus está falando do reino de Deus. O reino de Deus, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é o modo de vida proposto por Deus. Isso é o reino de Deus. Então, nós estamos no mundo. E o modo como nós vivemos a nossa vida pode ser o modo proposto pelo reino de Deus, pelo reinado de Deus, ou pode ser o modo proposto por aquilo que não é Deus. Então, de que modo eu quero viver a minha vida? Então, essa é a primeira pergunta que nós podemos trazer para nós hoje. Como eu tenho buscado viver o reino de Deus? Esse reino de Deus, ele é como? Jesus faz três comparações, né? Na verdade. Um tesouro escondido num campo, a pérola preciosa e a rede lançada ao mar. O reino de Deus é algo que a pessoa descobre e depois vende tudo que tem para comprar. Então, o reino de Deus não é algo que pode ser roubado, não é algo que pode ser usurpado, não é algo que pode ser apossado. Não, o reino de Deus é algo que precisa ser comprado. E esse comprar não é um comprar qualquer. A pessoa tem que vender tudo que tem para adquirir a pérola
o campo. A pessoa tem que deixar tudo o que tem em troca do reino. É interessante Jesus dizer isso, porque o reino de Deus exige renúncia. É preciso trocar a nossa vida e o nosso modo de viver pelo modo de viver do reino. Então, se a gente quer viver o reino com a nossa cabeça, do jeito que a gente é, com o que a gente pensa, com o que a gente sente, a gente não consegue viver o reino. Para viver o reino é preciso trocar, renunciar tudo aquilo que a gente busca para nós como bom, como certo, por aquilo que Jesus propõe. Porque o reino de Deus, ele é uma proposta por Jesus. Jesus é o dispenseiro do reino. É ele que tira do reino tudo que é novo e tudo que é velho. Ou seja, Jesus é aquilo que traz todos os tesouros do reino e nos ensina. Aquilo que o Pai já havia revelado e aquilo que é novidade dele, que é o próprio Cristo que revela. Isso é o reino. Então, entrar no reino é acolher o que Jesus propõe, deixar todo o resto por conta dessa proposta que Jesus faz. Isso é entrar no reino. E o reino de Deus é como uma rede que apanha toda espécie de peixe. Então, todos estão no reino de Deus. Agora, dentre os peixes que o reino pega, alguns não prestam. E é desse modo que os anjos no final vão separar o bom do ruim. Então, quem separa quem é do reino e quem não é do reino, não somos nós, é Jesus. Então, estar nesse mundo não pode ser sinônimo de julgar o outro, de condenar o outro, de dizer quem vai para o reino, quem entra no reino e quem não entra. Porque quem vai separar no final é Jesus e os anjos. A nós cabe ser peixe dessa rede e deixar-se pegar por essa rede, entrar nessa rede do próprio Senhor, que é o reino de Deus. Então, são esses três elementos da nossa meditação. Primeiro, o que é o reino de Deus? E como eu tenho buscado esse reino? Eu estou nesse reino. O segundo elemento, o que é que eu tenho que deixar em troca do reino? O que na minha vida impede que o reino de Deus venha, que o reino de Deus se estabeleça? E o terceiro elemento, o reino de Deus recolhe todo tipo de peixe. Não cabe a mim julgar quem entra no reino. Eu tenho julgado os irmãos, tenho condenado os irmãos. Como é que eu acolho o outro neste reino? Então, meu irmão, reze esse texto com muita calma. Deixe cada palavra tocar o seu coração. Converse com o Senhor. Depois você fecha seus olhos e contempla a cena. Imagina essa parábola que Jesus está contando, essas parábolas. Imagina Jesus falando isso. E no dia de hoje, que é o dia de Santana, reze também o Salmo 118, que é o Salmo de hoje. Então, agora que o vídeo termina, é a hora de você começar a sua oração. Então, uma boa oração. Tenha uma boa semana de oração. Que Santana e São Joaquim possam te abençoar. Salve, salve, Senhora Santana. Shalom.